Capítulo 21. Quando os filhos atingem a adolescência. Os princípios de disciplina de que estivemos falando se aplicam aos adolescentes? Estou convencida, sem qualquer sombra de dúvida, de que se você seguir as regras estabelecidas por Deus, será possível disciplinar o adolescente e obter resultados maravilhosos. Deus nos dá uma tremenda oportunidade com os filhos entre a idade de 1 a 5 anos, a fim de instilar obediência e outros princípios de que queremos desenvolver em sua vida. Depois disso, na adolescência, descobrimos um abrandamento em nossos filhos e creio que esta é a segunda chance que o Senhor nos dá em relação a eles. Durante os anos da adolescência, as filhas não são nem mulheres nem crianças, e os meninos não são nem homens nem meninos. Estão numa idade intermediária e constantemente vacilam de lá para cá. Durante os anos da adolescência, as bonecas que foram postas de lado durante muito tempo, de repente saem do esconderijo e há uma espécie de renovação de sentimentos quanto às coisas da infância. É quase como se durante esses anos eles estivessem dizendo adeus à meninice. Creio que este é o tempo em que Deus nos dá a oportunidade para refazer alguma das coisas que deixamos de fazer antes. Existem certas coisas de que os adolescentes precisam desesperadamente, e se permitirmos que o medo de qualquer dos inimigos da boa disciplina se apodere de nós quando nossos filhos começam a entrar nessa fase, vamos prejudicar grandemente a nós mesmas e aos filhos. Esta pessoa que se parece com um adulto sabe e sente em seu coração que possui uma mente adulta. Nós, todavia, sabemos em nossos corações que ela ainda está crescendo e precisa de nossa atenção, amor e disciplina. A primeira coisa que os adolescentes precisam é a segurança da disciplina que começamos a aplicar quando eram mais novos. Não chegamos ainda a um ponto em que podemos dizer, bem, estão por sua própria conta agora, não vou mais tomar nenhuma decisão por eles. Não vou dizer-lhes o que fazer, a responsabilidade é deles. Até que tenham 20 anos, continuam crianças segundo a palavra de Deus. Assim sendo, ao aplicar disciplina, estamos dando aos filhos uma fortaleza, algo a que a se agarrar, como uma âncora de que tanto precisam nessa hora. Uma amiga expressou justamente essa ideia quando me falou do filho de 15 anos, que de repente passou a mostrar aquele ar independente que tanto nos amedronta. Certo dia, ao chegar da escola, disse que ia voltar à noite ao colégio. Não pediu, apenas avisou: vou voltar à noite para a escola. Quando o pai chegou em casa, ele disse não. O filho não tinha licença para voltar e aguentou a ira refletida nos olhos do rapazinho. Em seu livro Terapia da Realidade, o Dr. William Glasser afirma: os pais que estão dispostos a suportar a dor causada pela ira intensa da criança, mantendo-a firme no curso da responsabilidade, estão ensinando a ela uma lição que irá ajudá-la durante toda a sua vida. E aqueles pais fizeram isto. Impediram que o menino fosse juntar-se ao grupo. No dia seguinte, ao voltar da escola, ele contou: que bom que o papai não me deixou voltar ontem. Por quê? Porque os meninos com quem ia me encontrar cometeram algumas infrações e alguns deles foram presos. Afastamos os filhos de situações difíceis quando lhes damos a segurança da disciplina continuada de que precisam tão desesperadamente. É possível começar a disciplinar os filhos na adolescência se não o fizemos? Sim, é possível, mas vai ser mais difícil. Creio que são necessárias 3 coisas. Em primeiro lugar, muita sabedoria. Ore para que Deus lhe dê a sua grande sabedoria quando estiver tratando com um adolescente. Também a coragem é necessária.
coragem dada por Deus para enfrentar os olhos chamejantes de um adolescente. Ore então por isso. Finalmente, é necessário o amor inspirado pelo Espírito Santo. Você não pode disciplinar um adolescente, a não ser que sinta por ele um amor muito profundo. Você deve desejar modificá-lo porque isso vai fazer uma grande diferença no seu futuro e não por outro motivo qualquer. Você precisa disciplinar o seu adolescente com amor real, com verdadeira coragem e com grande sabedoria. Se faltarem esses três ingredientes, é melhor deixar que a própria vida lhes ensine as suas difíceis lições. Isto é especialmente verdadeiro se estiver tratando com um adolescente que chegou a um ponto de rejeitá-la, ou que avançou ainda mais e arranjou amigos que estão prejudicando. Os adolescentes se preocupam. Devemos também pôr de lado a ideia de que eles não se preocupam. Os adolescentes gostam muito de fazer-nos acreditar que não estão interessados em como são tratados em casa ou como tratam você. Ouça bem, lá no fundo do coração de cada adolescente está o desejo de que você se preocupe com ele. Tivemos inúmeras experiências com adolescentes nos tribunais, e sem exceção, é isto que dizem quando entram em dificuldades. Gostaria que meus pais me tivessem feito obedecer. Gostaria que me tivessem corrigido e então isso não teria acontecido comigo. Por exemplo, existe o pai que diz ao filho de 15 anos: "Olhe, filho, você é quem tem que decidir se vai fumar maconha ou não. Não queremos que faça isso, mas é você quem resolve." Veja bem, foi essa mesma atitude que Deus condenou em Eli em 1 Samuel capítulo 2. No capítulo 3, ele disse a Samuel que julgaria a casa de Eli para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Essa palavra repreendeu é forte, significa fazê-los parar. O mesmo menino que citei antes foi apanhado com heroína aos 17 anos. O seu comentário foi este: "Não tive coragem de contrariar os outros rapazes da turma. Se meus pais tivessem dito, não, você não pode fazer isso, para mim teria sido mais fácil negar." O mesmo acontece com as meninas. Uma mocinha que conheço muito bem casou-se aos 17 anos. Os pais não concordavam com o casamento, mas temiam que ela fugisse com o rapaz se fosse contrariada. Anos mais tarde, quando seu casamento acabou e ela se viu com a vida arruinada, exclamou: "Se eles tivessem dito absolutamente não, eu não teria me casado." Como vê, os pais são bastante tolos para pensar que a fachada que os jovens usam é real, mas não é. Olhe além do rosto. Espere resistência, porque vai encontrá-la. O que já é esperado não nos afeta tanto. Nossos jovens também precisam de segurança, de princípios básicos para viver. Precisam saber exatamente o que você espera deles, para saberem o que esperar de si mesmos. Nossos jovens estão sendo hoje expostos a coisas que nenhuma outra geração experimentou antes. Trata-se de algo praticamente universal em nossos dias. Em qualquer país que a gente vá, os adolescentes estão enfrentando os mesmos problemas. Precisamos tomar conhecimento dos perigos que os ameaçam e estabelecer princípios santos para ajudá-los a se prepararem para a situação. Muitas vezes, a máscara usada pelo adolescente é um grito de apelo e precisamos reconhecê-la. Com relação ao sexo e ao jovem, acho que devemos começar desde cedo a dar aos filhos uma boa educação moral e boas razões para que vivam como devem viver. Eles estão sendo inundados de sugestões imorais, impossíveis de serem ignoradas, a não ser que possuam bases sólidas. Não mais podemos dizer "isso não é direito" e parar por aí. Precisamos ter razões já bem pensadas para poder ajudá-los.
Gostaria de sugerir que você comprasse bons livros sobre este assunto para seus adolescentes. Há também cursos ministrados por pastores e outros líderes evangélicos que oferecem instruções bíblicas. Sempre ouvi dizer que o ensino secular sobre o sexo para adolescentes é um escândalo. Para confirmar essa opinião, fiz um curso rápido em uma faculdade e fiquei simplesmente envergonhado. Eu não sou uma pessoa acanhada ou tímida, receosa de tocar nesses assuntos, mas a maneira como a matéria foi apresentada em classe para os professores que vão ensinar os jovens foi tão má que senti vontade de sair e vomitar. Os cristãos devem apresentar às crianças o sexo como algo belo. Não se trata de algo mecânico que acontece, que nos nivela os animais. Vivemos em um plano superior. Deus quer que os homens e mulheres vivam juntos de um modo belo, e nossos filhos precisam ser ajudados a ver isso. Se sentir muito embaraçada para falar com eles, ou se os canais de comunicação entre vocês se interromperam de tal forma que não possa fazê-lo, deixe então apenas um livro em algum lugar da casa e depois ore para que o apanhem e o leiam. Algumas vezes nossa comunicação está tão prejudicada que esta é a única maneira de ajudar. Mas tenha cuidado para não agir assim em relação a tudo. Tenha também cuidado para escolher a maneira certa de fazer isso, a fim de que seu filho não considere a sua atitude muito óbvia. O ponto de vista de Deus sobre a rebelião e a obstinação. Devemos também perceber duas outras coisas: a rebelião dos jovens e as suas consequências. Em primeiro lugar, tanto nós como os jovens precisamos saber o que Deus pensa de qualquer espécie de rebelião. Em 1 Samuel 15:23, o Senhor diz: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Leia agora o que Deus pensa desse pecado. Em Êxodo 22:18, ele decretou a morte como punição. A Bíblia é muito clara e franca sobre essas coisas, e quando nossos filhos se rebelam, pecam grandemente. Precisamos ajudar nossos jovens a compreenderem que Deus não quer rebelião em sua vida. O seu filho adolescente chegou ao ponto em que você não pode mais controlá-lo? Sente que ele está caindo na rebelião? Não espere nem mais um dia. Peça a Deus que lhe mostre como fazê-lo voltar para você. É isso que ele quer, pois sabe que esse é o lugar seguro para seu filho. Ore para que Deus lhe mostre como agir. Ele lhe dará pensamentos e ideias e não tenha medo de aplicá-los. Em tudo isso, por favor, não se esqueça dos 3 elementos vitais em seu relacionamento com o adolescente: sabedoria, coragem e amor. Quando o jovem começa a mostrar-se rebelde, uma tal teimosia se estabelece que você quase não pode suportá-la. Ele segue obstinadamente o seu caminho e ficamos indagando porque nada do que dizemos parece penetrar. Precisamos ajudá-los a compreender que a teimosia é semelhante à idolatria. A Bíblia diz em 1 Samuel 15:23, existem 2 coisas que Deus abomina: rebelião e teimosia. Ele nos adverte: não permita que tais coisas se tornem parte de seu lar. Você precisa estar em comunhão com Deus. Deus é para você Pai amoroso e cheio de cuidados. Espero que aquelas de vocês que têm filhos adolescentes saibam disso, pois se não souberem, não há esperança para os filhos. Você é quem precisa estar em comunhão com Deus. Ore por essas 3 coisas que mencionei: sabedoria, coragem e amor. Peça então a Deus que lhe mostre pouco a pouco, dia a dia, linha sobre linha, preceito sobre preceito, como pode trazer de volta o seu filho. Essa é a sua tarefa, fazer com que ele volte. Veja bem, isso pode acontecer. Já fiquei muitas vezes emocionada com as coisas que vi acontecerem na vida dos adolescentes mediante a aplicação dos princípios que acabamos de falar. A oração é um ingrediente especial quando estamos tratando de assuntos como sexo
e ocultismo com nossos filhos jovens. Como orar por eles de maneira positiva, poderosa? Se reconhecermos que temos em Satanás um inimigo, devemos também compreender que Deus nos deu algumas armas para lutar contra ele. Em primeiro lugar, Ele nos deu o sangue do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 12:11, falando da antiga serpente chamada Diabo, e Satanás diz: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Esse é o sangue de Jesus Cristo derramado no Calvário. O Cordeiro perfeito de Deus, que levou os pecados do mundo, é o único suficiente aos olhos de Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Quando testemunhamos que pertencemos a Jesus Cristo, temos o privilégio, creio eu, de colocar os filhos sob o sangue de Jesus Cristo. A Bíblia nos diz em vários trechos que o seu nome é poderoso, que tem, por exemplo, o poder de purificar. Tem também alguns poderes sobre os quais nunca pensamos antes. Lemos a Bíblia e ouvimos o que as pessoas dizem, mas não pesquisamos para descobrir por nós mesmas o que ele está falando verdadeiramente, afirmando. Se os filhos entrarem no território de Satanás, seu primeiro passo deve ser fazê-los voltar para a proteção do sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. A seguir, se eles não o conhecerem como Salvador, ore nesse sentido. Maneiras de orar por seus filhos. Podemos orar de muitas maneiras por nossos filhos. Ore para que Deus a ajude a reconhecer o inimigo e como ele opera. Ele trabalha em nossa mente contra os jovens, fazendo com que suspeitemos de tudo o que fazem. Quando compreendemos que começaram a se rebelar e a se mostrarem obstinados, ele então cria ressentimento contra eles em nossa mente e tomamos assim a decisão humana de fugir à responsabilidade. Pensamos que se o levarmos ao psiquiatra certo, ou esta ou aquela pessoa certa, tudo se corrigirá. Buscamos a ajuda de todos, exceto daquele que pode ajudar-nos, Deus, por meio de Jesus Cristo. Se você está tendo problemas com seu filho adolescente, eu lhe imploro que não deixe passar mais um dia sequer, mas permita que Deus lhe mostre como agir com ele. Ore usando as armas que ele lhe deu. Use o nome de Jesus Cristo para expulsar Satanás da vida de seu filho. Jesus Cristo nos deu esse poder. Se não acreditar nisso, leia algumas das coisas que Jesus afirmou. Ele disse que faríamos coisas ainda maiores do que aquelas que ele realizará. Quais as grandes realizações de Jesus? Ele curou os enfermos, ressuscitou os mortos e expulsou demônios. E nós, cristãos de hoje, fracos e insuficientes, faremos coisas ainda maiores do que essas? Sim, faremos. Por que não o fizemos? Porque não aceitamos as palavras de Jesus Cristo. Não aceitamos a Bíblia como a sua palavra, dando-nos poder para agir nestas últimas gerações. Por termos falhados, nossos jovens estão sofrendo. Oro para que você tenha coragem e comece a pedir a Deus que lhe mostre como superar alguns desses problemas na vida de seu filho adolescente. Seus filhos também precisam de segurança de uma boa comunicação com você. Penso ser essa uma das coisas mais difíceis de serem estabelecidas na vida do jovem. A comunicação interrompida, bloqueada. Começamos a bloquear as vias de comunicação pelo fato de falharmos para com eles em pequenas coisas, à medida que crescem. É por isso que insisti tanto que não devemos faltar nas promessas que fazemos aos filhos. É melhor não prometer uma recompensa do que deixar de dá-la. É melhor não prometer levar seu filho a algum lugar do que prometer e não levá-lo. Acontece alguma coisa que é mais importante para você e você se esquece de que seu filho está apoiando toda a sua vida na promessa que ele fez. Em seu egoísmo, você coloca a si mesmo em primeiro lugar e diz: bem,
não é tão importante assim. Seu filho imediatamente pensa: não tenho muito valor, não sou tão importante assim nesta casa. Eles me fazem cumprir minhas obrigações, mas não cumprem as deles. Provavelmente, as crianças não pensam desta forma numa sequência lógica, mas é assim que se sentem. E no momento em que a comunicação começa a ficar bloqueada, você começa a perder seu filho. Precisamos restabelecer as linhas de comunicação interrompidas. Gostaria de poder lhe dar cada passo de um método garantido. Gostaria de poder dizer: se fizer assim e assim, irá restabelecer a comunicação em seu lar. Infelizmente não posso, mas conheço alguém que pode. Esse alguém é o Senhor Jesus Cristo e seu Pai. Eles sabem, pela simples razão de terem criado e colocado essa criança em seu lar. Eles conhecem a sua personalidade, a personalidade de seu marido, e conhecem os problemas que enfrentam. Poderão então mostrar-lhe o que fazer se você pedir aquela espécie de sabedoria que falamos antes. Causas da falta de comunicação. Duas coisas são geralmente responsáveis pela falta de comunicação. 1. Você não é bom ouvinte. E 2. Você não apoia a criança. Quando você falha em ouvir e apoiar, a comunicação começa a passar por um processo de deteriorização. Este era um dos problemas que eu tinha. Minhas filhas pensavam que eu não estava ouvindo. Eu estava, mas continuava normalmente o que estava fazendo no momento. Não levantava sequer os olhos a fim de ter com elas um contato visual e fazê-las saber que eu estava prestando atenção às suas palavras. Quando você começa a ouvir os seus filhos, vai descobrir que eles passam a exigir muito da sua atenção, que quase não dá para aguentar, porque eles têm medo de que você volte à prática antiga. Tenha paciência, pois virá a hora em que eles terão a certeza de que você irá ouvi-los e aí vão lhe dar folga. Você descobrirá então que as crianças não ficam mais penduradas em você e não continuam repetindo: mãe, mãe. Temos um exemplo disso em nossa piscina com os netos. Eles podem estar se divertindo muito, até que a mãe entra no quintal. Então, de repente só se ouve: mãe, olhe! Mamãe, diga quando posso entrar na água. Eles querem a segurança de saber que a mãe vai ouvir, que a comunicação está ali. Seus filhos, mais ainda que você, desejam comunicar-se. Você sabia disso? Prejudicamos suas almas por não ouvi-los e temos necessidade de orar a Deus para que Ele cure essas feridas. Essa é uma outra coisa pela qual orar, para que Deus cure os ferimentos que causamos. Talvez você pense: bem, não é possível culpar os pais por tudo. Você está certo, pois os filhos chegam a uma idade que são responsáveis pelos seus atos. Mas não creio que chegam a ponto antes dos 20 anos ou quando já estão ganhando seu próprio sustento. Não podem, então, pôr a culpa em você. Mas, ouça, você poupará muito sofrimento a seus filhos a se culpar-se um pouco a si mesmo. Você é mais velha e mais sábia, e é você quem possui conhecimento e compreensão. Seja então a primeira a restabelecer as vias de comunicação. Um dos meios de se obter é admitir que a comunicação foi interrompida e pedir a Deus que a perdoe. Você se sentirá maravilhosamente aliviada se agir assim. Precisamos apoiar os filhos quando eles chegam à adolescência, quando não são ainda homens e mulheres, mas deixaram de ser crianças. São adolescentes, começando a tomar as suas decisões. Precisamos reconhecer e aceitar o afastamento que se dá nessa idade e permitir que se afastem gradualmente. Não os tomamos no colo dizendo: está bem, podem ir. Também não podemos segurá-los de tal forma que os impeçam de se tornarem independentes. Apenas oferecemos nosso amor com as mãos abertas. Esta é uma coisa tremenda quando se aprende. Você deixa de ficar agarrada a seus filhos, mas ao mesmo tempo não se afasta deles. Você os prende com seu amor, sendo a espécie de mãe que oferece apoio. O que quero dizer com mãe que oferece apoio?
O adolescente precisa tomar frequentemente uma decisão e nós nos sentimos totalmente inclinadas a agir como o pai que mencionei pouco antes. Ele disse ao filho adolescente: "Bem, nós não queremos que fume maconha, mas vamos deixar a decisão com você." Isso não é dar apoio. Um pai que apoia diria absolutamente não. Conheço pais que disseram: "Olhe, preferimos que façam isso na minha frente do que escondido." E como resultado, foi isso que os filhos fizeram. Fizeram cada uma das coisas que eles não queriam que fizessem e na sua frente. Chegou finalmente a hora em que seus filhos disseram: "Por que estão aborrecidos agora? Vocês não disseram nada todos esses anos." Não é trágico pensar que nós mesmas cavamos os buracos e depois não sabemos como entrarmos neles? Nossos filhos precisam de apoio em alguns desses pontos e somos muitos tolas de não lhe dermos isso. Em Isaías 58:7, existe uma frase preciosa que Deus me mostrou há muitos anos: "Não te escondas do teu semelhante." Não se esconda de seus filhos. Algumas vezes sentimos que não é possível atravessar o abismo que existe entre nós e nossos filhos adolescentes. Começamos então a nos fechar em nosso mundo adulto. Nossos filhos começam a compreender que estão sendo expulsos e, por sua vez, passam a ocultar-se em seu mundo adolescente. Surge nessa hora um jornalista brilhante que chama o problema de abismo entre as gerações. No lar cristão, se você estiver vivendo segundo os princípios divinos, tal coisa não existe. Quando você ensina obediência aos filhos, o abismo entre gerações não chega a existir. Sabia disso? Meu marido e eu não percebemos isso até que eles já tinham saído de casa. Olhamos para trás agora e descobrimos: não houve abismo entre nós. Já conversei com muitos casais cristãos que puseram em prática os princípios de Deus, e eles também não tiveram essa dificuldade. Até não cristãos podem beneficiar-se disso. Quando as pessoas que estão no mundo praticam as normas divinas, desaparece o abismo entre as gerações, pois os princípios de Deus funcionam mesmo. Precisamos reconhecer que isso é uma verdade, a fim de evitar o abismo entre as gerações. Não se esconda de seus filhos. Mantenha-se acessível. Seus filhos gostam de ouvi-la falar a respeito dos seus anos de adolescência. Você pode pensar: os meus não, eles não se interessam absolutamente. Ouça, tente pelo menos uma vez. Comece a falar e verá que eles ligam as antenas. Temos às vezes receio de que os filhos saibam que nós também fomos tentadas. Lembro-me de ter dito: não gostaria que a minha filha soubesse disso, poderia querer fazer a mesma coisa. Não é verdade. Se Deus a ajudou, deixe que seus filhos saibam disso. Permita que vejam que é humana e compreenda os sentimentos deles. Dessa forma, poderá restabelecer as comunicações bloqueadas entre vocês. Não precisamos recordar tudo o que aconteceu conosco. Olhe, vocês é que têm sorte, não podem nem sequer imaginar o que eu tive de passar quando eu era jovem. Não vão gostar disso, e eu posso entendê-los. Mas eles querem saber a respeito de como você foi tentada e como Deus mostrou-se fiel. Eles gostam de ouvir falar dos antigos namorados. Meu marido me deixou guardar um álbum de recordações com todas as minhas velhas cartas de amor e outras coisas. Minhas filhas adoravam folheá-la e ver o que havia dentro. E foi o que fizeram desde pequenas. Este é um excelente meio de ensinar os filhos. É verdade que gostei desse rapaz. Pensei mesmo que o amava, mas estou tão contente de ter esperado que seu pai aparecesse. Não tema que eles tenham uma visão da sua vida. Uma das questões por que seus filhos acham difícil comunicar-se com você é porque eles só a encontram pela primeira vez quando você já era adulta. Todos os anos anteriores estão perdidos para eles. Não sabem nada a respeito da sua vida anterior. Amamos muito nossos filhos porque os conhecemos desde o dia em que foram concebidos. Sabemos tudo sobre eles através dos anos, mas eles não têm esse privilégio e devemos então contar a eles como nós éramos e não esconder-nos deles. Provérbios 18:13 dá um conselho inestimável aos pais de adolescentes.
Responder antes de ouvir é estitúcia, tolice e vergonha. Ouça o que seus filhos dizem e não julgue até que eles tenham contado toda a história. Leia de novo o versículo. Quantas vezes você julgou seu filho, mesmo antes de ele entrar em casa? Você já decidiu o que ele estava fazendo e onde se encontrava, e antes que ele tenha a oportunidade de abrir a boca, você ataca? A Bíblia diz que isso é tolice e vergonha. Tolice porque está bloqueando a comunicação com seu filho, e vergonha porque o julgou e muitas vezes o julgou errado. Algumas vezes começamos a ver que os filhos ainda pequenos começam a mostrar alguns traços que não julgamos desejáveis nos adolescentes. Esse é um bom teste para os filhos pequenos. Deus deu a meu marido essa intuição há muitos anos atrás. Certo dia ele disse: "É assim que queremos que ela se comporte quando estiver com 16 anos?" Veja bem, é justamente o que vai acontecer. Se eles começarem a lhe dar respostas petulantes quando são pequenos, farão o dobro quando tiverem 16 anos. Se estão desobedecendo agora, serão ainda mais desobedientes aos 16 anos. A coisa não melhora, antes piora. Recupere-os com o amor de Deus. Acredito que podemos recuperar nossos filhos através do amor real, o amor de Deus fluindo de você para eles. Este amor é mais vibrante e verdadeiro do que o amor que você mesma pode oferecer, pois o seu é limitado. Da próxima vez que seu filho adolescente fizer algo que você não gosta, o seu amor provavelmente murchará. Mas se amá-lo com um amor inspirado pelo Espírito Santo, ele lhe dará forças para superar e vencer. Ao orar por esse adolescente, ore para que Deus lhe mostre os meios de demonstrar o seu amor por ele. Uma das maneiras essenciais de mostrar amor é através da compreensão. Falamos disso pouco antes. É vital compreender que os filhos jovens estão tentando dizer-nos. Quando você procura compreender o que eles estão querendo transmitir-lhe e, a seguir, analisa seus próprios sentimentos a respeito, frequentemente percebe que está intimidado. Pode sentir-se até enciumada. Por exemplo, eu sempre ficava entusiasmada com os rapazes que procuravam minhas filhas. Mas meu marido admitiu que ficava com ciúmes quando minhas filhas começaram a ter encontros com os namorados e ele precisou lutar contra esse sentimento. Sua compreensão com respeito à fase pela qual seus filhos estão atravessando é um tremendo passo de amor em direção a eles e você precisa perceber disto. Tenha coragem de suas convicções. Onde traçar a linha divisória entre compreender os sentimentos de seus filhos adolescentes e desistir de seus princípios? Devemos saber em que cremos e por que cremos. Você sabe a razão das coisas ou está apenas agindo assim porque todos os demais fazem o mesmo? Por exemplo, você precisa saber por que quer reforçar uma certa proibição em casa. Trata-se apenas de egoísmo da sua parte ou existe uma razão real pela sua atitude? Se for este o caso, ponha corajosamente em efeito a ordem. Acho que quando os filhos chegam aos 15 ou 16 anos, devemos dizer a eles que vamos limitar os regulamentos ao essencial. Estão chegando ao ponto em que querem sair do ninho. Esta é a hora da recompensa e tudo que você instituiu neles até esse momento começa a produzir dividendos. Nós não soltamos os filhos, mas prendemos-los com as mãos abertas. Devemos ter cuidado com os regulamentos internos no lar. Creio que é muito melhor controlar os filhos através da obediência por amor do que por temor. Se eu não voltar na hora para casa, minha mãe me mata. É uma frase que pode muito bem ser substituída por esta: não quero fazer nada para aborrecer meus pais, por isso vou chegar na hora. A maioria dos pais parece ter problemas com o horário dos filhos chegarem em casa. Em primeiro lugar, é necessário conhecer os amigos de seu filho. Se souber que vão a algum lugar que não é adequado, é preciso proibir.
Você ficará surpreendida ao constatar quantas vezes seus filhos irão agradecer-lhe por isto. Neste ponto, o medo, um dos 4 inimigos da boa disciplina, vai levantar sua feia cabeça. Ficamos um tanto medo de que, se dissermos àquele adolescente grandão, não pode fazer isso, ele vai nos empurrar para um lado e sair do mesmo jeito. Esse é o inimigo levando o medo ao seu coração. Tenha a coragem de dizer, sinto muito, mas esse é um local que não queremos que frequente. Não vamos deixar. Descobrirá então que seus filhos adolescentes irão respeitá-la por sua atitude firme, se agir com o amor de Deus. Sempre dizíamos a cada uma das nossas 4 filhas, queremos que volte às 11 horas, dependendo do lugar que iam. Se soubéssemos que estariam em um determinado lugar até 11 ou 11h15, nós dizíamos, antes da meia-noite. Elas sabiam, e nós também, o significado dessa ordem. Limitávamos nosso controle ao essencial, aquilo que estava absolutamente definido, e depois não ficávamos com um cronômetro na mão esperando por elas. Como ensinar um adolescente a obedecer se jamais foi educado dessa forma? E o adolescente que nunca recebeu a disciplina da vara, você ousaria corrigi-lo com ela? Estou muito satisfeita por não ter tido de tomar essa decisão, pois quando nossas filhas chegaram à adolescência, já tinham provado a vara, e não tivemos esse problema. Lembre-se de que Deus irá dar-lhe coragem para usar aquilo que for necessário. Estou certa de que apenas em 3 ou 4 de cada 10 casos, você teria de começar a agir desse modo com um adolescente. Usando a vara aos 14. Nunca poderei esquecer a mãe que me perguntou: é possível começar a usar a vara para ensinar obediência a um rapaz de 14 anos que jamais foi obediente? Ela estava levando o filho toda semana até um certo lugar e o deixava ali para encontrar-se com os amigos, recomendando: espero você aqui às 4h30. Prontamente, às 5h30 ou às 6 horas ele aparecia. Ela sentia agora que deveria fazer com que o filho obedecesse para o seu próprio bem. Nunca me esquecerei da semana que passei depois da sua pergunta. Devo usar a vara? Eu pensava, como eu poderei ajudá-la em relação a esse rapaz de 14 anos? Deve haver outro meio além da vara. Mas quando ela voltou a me procurar, foi para dizer: sei o que devo fazer, porque Deus me orientou. Ele me disse: use a vara. Respondi: é mesmo? Ore então pedindo sabedoria, coragem e também amor inspirado pelo Espírito Santo de que você precisa. E foi, evidentemente, o que ela fez, pois um milagre realizou-se naquela semana. O filho era quase um cabeça mais alto do que ela, mas mesmo assim ela avisou: se não estiver de volta no carro na hora certa, vou usar a vara. E lhe mostrou o que levava, um bastão bem grosso. Ele riu. Aquilo era a coisa mais engraçada que já ouvira. A mãe lhe disse então: pode rir, mas se você não estiver de volta a esse carro às 4h30, vou usá-la, com a ajuda de Deus. Ele não chegou na hora certa, e quando finalmente voltaram para casa, ela orou: Senhor, o que devo fazer? Como executar o que sei que queres que eu faça? Cada criança é diferente, e você deve ter muito cuidado para agir com seu filho da maneira como Deus quer que haja. Neste caso, Deus queria que ela usasse a vara por alguma razão que desconhecia. Deus, porém, sabia o motivo. Ela disse então ao filho: agora, Jaime, não tenho forças para obrigá-lo a ir para o quarto e fazer o que tenho que fazer. Vou pedir-lhe que me siga até o quarto. Com uma sabedoria sem dúvida dada por Deus, a mãe subiu as escadas e ele foi atrás dela, rindo o tempo todo. Era uma brincadeira engraçada. Quando chegou lá em cima, a mãe disse ao rapaz: não vai fazer nenhum bem a você se estiver vestido, por isso, por favor, tire as calças.
e ela contou que ele desabotoou as calças e elas caíram no chão. A seguir, ela lhe falou: mais uma coisa, quero que deite na cama. Ele ria às gargalhadas a essa altura dos acontecimentos, mas deitou-se na cama. A mãe concluiu então a história. Bati com toda a força. Meu coração parecia que ia explodir a qualquer momento e eu orava mentalmente: Senhor, tire o medo que estou sentindo. Estou tomando esta atitude porque sinto que é esse o teu desejo, mas não esperava o que recebi. Ele se voltou para mim com lágrimas nos olhos e disse: Mãe, sabe que esta é a primeira vez em minha vida que senti que gosta realmente de mim? Que reação! Aquela mãe foi bastante corajosa para ir até o fim. Em uma outra situação, talvez não fosse preciso usar a vara, mas naquele não havia outro jeito. Pergunte então a Deus o que deve fazer nas suas circunstâncias e Ele irá orientá-la, honrando-a pela sua obediência. Gosto de contar esta outra história porque tem relação comigo. Segue a mesma linha de ideia de como recuperar os filhos com amor. Nós tivemos, na verdade, um pouco de rebelião com as nossas duas últimas filhas. Elas estavam alcançando a idade em que isso é muito importante. Compreendemos que não podíamos deixá-las livres até que tivessem 20 anos. Elas estavam estudando em uma faculdade em outra cidade e era tão tentador pensar: bem, as duas estão fora de nossas mãos. Alguma outra pessoa tem de se preocupar-se com elas e nós não. Mas Deus falou conosco com tanta firmeza e decisão sobre nossa terceira filha que resolvemos tirá-la da escola. Foi algo, na verdade, surpreendente e começamos a imaginar por que tínhamos feito isso. Vemos agora que foi realmente um ato abençoado. Mari mudou-se para casa e começamos a orar. A comunicação estava completamente interrompida. Como está se sentindo hoje, querida? Teve um bom dia na escola? Isso era quase tudo que falávamos. Começamos então a orar. Senhor, mostra-nos algo que possamos fazer para mostrar a esta filha que realmente a amamos. Como acontece quase sempre, chega um momento em que não adianta a mãe dizer: sabe que te amo muito? Porque o filho não a ouve mais. Não há comunicação e os filhos precisam reconhecer o nosso amor de outra forma, pois chegaram a um ponto em que não aceitam mais nossas palavras. Muitos dias depois, estava fazendo café na cozinha quando notei que o primeiro jasmim desabrochava no jardim. Algo dentro de mim, o Espírito Santo, me disse: apanhe aquele jasmim e coloque-o no carro de Mari. Eu pensei, isso seria ótimo, mas no momento em que o Espírito Santo lhe diz para fazer algo, seu inimigo interfere. O pensamento que entrou a seguir em minha mente foi esse: acho que seria uma tolice fazer isso. Ela poderia pensar que é uma provocação. Fiquei então indecisa por um minuto, pensando: espere um pouco, que voz estou escutando agora? Decidi então que a voz do jasmim era a voz de Deus. Fui até onde estava a bolsa dela, tirei as chaves, fui à garagem, abri a porta do seu pequeno Volkswagen, coloquei o jasmim dentro, fechei-o, pus as chaves de volta e esperei. Nada aconteceu de novo, tudo na mesma. Não houve qualquer comunicação na manhã inteira, nenhuma conversa. Ela foi para a garagem buscar o carro e fiquei na cozinha aguardando. Ou ela diria: ah, a boba da minha mãe. Ou eu não sabia que ia acontecer, mas não estava preparada para o que realmente aconteceu. Ouvi a porta do carro se abrir e quase imediatamente eu a ouvi correndo. Não estava andando, mas correndo, voltando para dentro de casa. Ela abraçou-me com força e me disse: mãe, o carro inteiro está cheirando a jasmim. Deus fez uso de uma coisa tão simples e desde o dia nossa comunicação vem crescendo cada vez mais. Nós temos hoje um relacionamento maravilhoso. Eu penso muitas vezes, uma coisa tão insignificante, jamais poderia imaginar que fosse obter aquele resultado. Há muito tempo que não me abraçava e beijava,
mas desde aquela manhã sempre me dava um beijo e um abraço todos os dias antes de ir para a escola. E também desde aquele dia ela começou a escrever pequenos bilhetes para nós quando estava fora. Meu marido e eu estávamos lendo um desses bilhetes outro dia. Aos pais mais queridos do mundo, nunca tenho tempo de dizer-lhes quanto amo a minha casa e a vocês. E assim por diante. Isso pode acontecer por causa de um pequeno e simples jasmim, com o amor de Deus por trás dele. Com Mari, não foi necessário usar a vara. Com o rapaz, deu-se o contrário. Pergunte a Deus. Ele está ansioso aguardando que lhe pergunte: o que devo fazer para recuperar meus filhos? E poderá ser algo tão simples ou tão severo como esses dois exemplos. Não sei. Mas peça-lhe sabedoria e amor e ele dará tudo isso a você. A criança que foge de casa. O que fazer com o filho que foge de casa? Penso ser vital para nós reconhecer alguns dos princípios bíblicos envolvidos. Em Provérbios 19, 29, aprendemos que se a criança toma a sua vida nas próprias mãos dessa forma, terá de sofrer os açoites que o mundo sem dúvida lhe dará. Muitos filhos foram prejudicados e o período de seu afastamento de casa foi alongado, quando os pais facilitaram sua desobediência. Ouvi alguns pais dizerem: mas tenho de pagar o apartamento para ele, caso contrário, não terá onde morar. Ou, tenho de levar-lhe comida, pois se não for assim, não terá o que comer. Mas o que foi que levou de volta o filho pródigo? Ele não tinha onde morar, nem o que comer. Eu poderia citar 5 casos de um tipo e 5 do outro, com relação a pais que adotaram o método do filho pródigo e outros que pagaram pela rebelião de seus filhos. Ouvi outro dia que um deles, por quem eu estava orando, acabava de voltar para casa. Nenhum dos outros, aqueles cujos pais estão pagando tudo para eles, voltou ainda. Os pais continuaram a pagar pela desobediência deles. Você nunca vai recuperar seus filhos dessa forma. É preciso fazer com que eles voltem com amor. Faça com que seu filho saiba que você o ama e está triste pelo que está acontecendo em sua vida, mas que ele tem de viver às custas de seu próprio esforço enquanto ficar afastado de casa. Deus irá abençoar a sua atitude. Leia novamente a história do filho pródigo. Trata-se de um bom princípio a ser seguido pelos pais cristãos. Os filhos são uma recompensa divina. O Salmo 128 nos diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como uma videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém diante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Assim termina o Salmo, e é isso que tenho a dizer-lhe. Possa o Senhor abençoar a sua casa, seu marido e cada um de seus filhos. À medida que você obedece e dá honra ao Senhor, fazendo tudo da forma que Ele quer que faça, Ele irá abençoá-la muito acima do que você poderia imaginar. Você submete o seu espírito ao Espírito de Deus e Ele fará maravilhas em seu lar. Aplicação pessoal. A adolescência é uma fase difícil e decisiva na vida de seu filho. Procure entender que ele está passando por uma transformação radical, da infância para a idade adulta. E sua atitude como mãe vai determinar em grande parte se esse será um período feliz ou difícil para ele. Por exemplo, número 1. Procure não chamar atenção para as coisas negativas, como corpo desajeitado, mudança de voz, falta de coordenação, etc. Por outro lado, dê ênfase às coisas positivas que observar nele. Número 2. Esta é uma idade em que começam a querer privacidade. Se possível, seria bom que seu filho adolescente tivesse seu próprio quarto, ou pelo menos suas coisas separadas,
num lugar que só seja dele. Número 3. É muito importante a maneira de tratar seu filho nessa idade. Trate-o como adulto e não como criança. Procure valorizá-lo. Ele precisa muito de seu apoio e incentivo, ainda que não demonstre isso. Número 4. Uma das coisas mais importantes é a boa comunicação entre vocês. Lembre-se de que ela deve partir de você. Seu filho precisa saber que você está pronta a apoiá-lo, ouvi-lo e ajudá-lo em qualquer circunstância. O segredo para isso é manter a comunicação aberta. Número 5. Esta é uma idade em que as amizades são muito importantes e devem ser bem selecionadas. A melhor maneira para isso é abrir a sua casa para os amigos de seu filho. Procure atraí-los para sua casa, em vez de permitir que eles levem seu filho para outros locais. Para conseguir isso, lembre-se de que você deve tornar a sua casa um lugar agradável para os jovens. Por exemplo, esporte, jogos, música, etc. É preferível ter barulho ou música alta, mas saber o que os seus filhos estão fazendo. Epílogo. Escrito por Laurie Keyes, filha de Shirley Price e missionária no Brasil pela CEPAL. Quando minhas irmãs falaram, mamãe está com câncer, perguntei imediatamente. Ela já sabe? Sim, ela sabia, estava bem e orando por nós. Sua preocupação conosco representou a primeira lição que aprendemos com a mamãe sobre como uma mulher que anda com Jesus enfrenta a morte. Estávamos em Los Angeles, havendo chegado do Brasil, onde trabalhamos como missionários durante vários anos. Meus pais esperavam nossa volta aos Estados Unidos em dezembro de 1973, mas, por circunstâncias diversas, só chegamos 6 meses mais tarde. O tempo de Deus foi perfeito. Ele tinha outras razões ainda desconhecidas para fazer-nos demorar. Estava prestes a ensinar a nossa família lições profundas sobre confiança e completa dependência dele. Quando o avião passou em Los Angeles, jamais poderei esquecer como meu coração estava ansioso para rever os queridos. E naturalmente todo mundo estava lá à nossa espera. Lágrimas de alegria corriam pelo rosto de todos. Mamãe e papai pareciam ótimos, tão fortes e saudáveis. Mamãe já tinha programado um ano inteiro de palestras em várias igrejas. E como meus filhos estariam estudando, eu a acompanharia na maior parte de suas palestras, fazendo uma espécie de discipulado com ela. Pouco mais de 3 anos antes, ela começou uma pequena classe que dominou o plano de Deus para a esposa e mãe, atendendo ao pedido de uma vizinha que desejava reunir as senhoras da vizinhança para um estudo bíblico desse tipo. Mamãe havia orado secretamente por um grupo assim, prometendo ao Senhor que esperaria unicamente nele para ter esse grupo e não falaria com ninguém a respeito, quer individualmente ou em igrejas. Agora já aceitava convites constantemente. Eu ainda não havia participado dessas classes e estava ansiosa por aquele período de aprendizado com ela. Mas à medida que os dias passavam, mamãe começou a sentir-se mal, como se estivesse com gripe. Encarou isso como uma simples exaustão, mas o mal-estar não passava. Depois de muitas visitas ao médico e muitos testes, a cirurgia exploratória parecia ser a única alternativa. Ninguém na família estivera seriamente doente antes, e por isso não imaginávamos que algo grave pudesse estar iminente. Mas mamãe e papai estavam orando e começando a sentir que talvez Deus tivesse alguma coisa muito especial reservada nessa experiência. A operação revelou que a mamãe estava a passar pelo vale da sombra da morte e, a não ser que Deus mudasse o curso das coisas, o câncer causaria sua morte dentro de 6 meses. A notícia foi um golpe duro para todos nós. Sentimos-nos profundamente abalados e comovidos, mas a presença de Cristo era muito real em cada um de nós naquele vale precioso, doce e amargo. Mamãe achou que seria prudente cancelar todas as palestras marcadas de setembro a abril em várias igrejas, com exceção da primeira igreja batista de Van Nuys.
Ela sentiu que deveria confiar em Deus para realizar essas 8 reuniões e começariam em setembro. O que o Senhor fez durante aqueles 2 meses foi muito significativo, um verdadeiro milagre da sua graça. Cada semana, um dia antes da palestra, eu passava um longo período ao lado do leito de mamãe, enquanto ela conversava comigo sobre o esboço e as escrituras básicas para a palestra do dia seguinte. Combinamos que, se a mamãe não pudesse dar a aula, eu tomaria seu lugar e a cada semana eu saía daqueles encontros sentindo pouco adequada, mas muito abençoada pela mensagem que Deus teria para as mulheres que estavam assistindo à palestra. Eu saía de perto da mamãe certa de que ela não teria forças para dar a aula no dia seguinte, mas semana após semana eu voltava à sua casa no dia da aula e eu a encontrava forte, vibrante, cheia de vida e vigor. Sua pele pálida ganhava novas cores, tinha uma aparência de saúde e todo o seu ser se mostrava preparada para dar a palestra. Os senhores não tinham ideia da dor e fraqueza que ela experimentava nos outros dias da semana. Muitas vezes antes da aula, o Senhor trouxe à sua lembrança as palavras de Isaías 40:31. O que esperam ao Senhor renovam suas forças, sobem com asas como a águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Ela queria nos dar um exemplo desse fato. Jamais ouvimos mamãe dizer que não podia suportar mais a dor. Ela gemia em seu sofrimento, mas com tanto controle e dignidade. No final, a dor ficou tão forte que nem mesmo os mais fortes sedativos conseguiam diminuí-la. Entrou no estágio mais difícil de sua doença, uma semana antes do final da série de 8 palestras. Meu pai e meu marido concordaram que minha irmã Shiri e eu dessemos juntas a última palestra da série. Pudemos fazê-lo lançando mão da promessa de 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Estávamos em fins de outubro. Muitas pessoas oravam pela cura da mamãe. Ela cria firmemente que Deus poderia realizar esse milagre se assim o quisesse. Essa era também a opinião dos demais membros da família. O consolo e força que todos recebemos, a fim de poder passar por essa experiência, foram uma prova do fato de que a graça de Deus é suficiente para satisfazer cada uma de nossas necessidades. Desde o início, mamãe teve palavras de encorajamento para todos nós, partilhando conosco, por exemplo, que a morte não passa de uma porta para a eternidade e que logo ela experimentaria o júbilo de encontrar-se na presença do seu Salvador. Agora, tornava-se cada vez mais claro que ela estava indo para o lar eterno. Aqueles dias foram realmente doces e amargos. O seu corpo transformava drasticamente a cada semana. Não podia mais comer, nem cuidar de si mesma, nem orar ou ler a Bíblia. Certo dia, inclinei-me para ela e disse: "Mamãe, Jesus está com você." Ela respondeu: "Sei disso e Ele está comigo de um modo como nunca senti antes." "Sei agora porque Jesus não teve medo," repliquei. "Mamãe, quando foi que Ele teve motivo para estar com medo?" E ela respondeu: "Rápida, ora, quando Ele estava no Getsemane, naturalmente." Eu disse então: "Você está certa, mamãe. Conte-me agora o motivo por que Ele não teve medo." Ela fez uma pausa e respondeu: "Por causa de todos os anjos, e para cada 2 deles há apenas um dos anjos decaídos." Mais tarde, quando a família se reuniu, meditamos sobre uma passagem das Escrituras, o Salmo 34:7. "O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra." Sim, mamãe experimentou a presença dos anjos ministradores e todo medo desapareceu à medida que passou a experimentar doce paz e vitória com a presença do seu Senhor. Louvado seja Deus. Muitas vezes ela dizia: "Por favor, não fiquem preocupados com minha aparência, nem com as dores e aflições pelas quais meu corpo está passando. Lembrem que é como se eu fosse uma prisioneira dentro do meu próprio corpo. Bem no íntimo, no homem interior, sinto uma completa paz, nenhum medo, nenhum pânico."
Embora meu corpo demonstre justamente o contrário e não possa mais controlá-lo, eu estou bem. Certo dia, mamãe pegou minha mão e murmurou entre gemidos de dor: Laurie, você quer orar e pedir a Deus que me leve logo para o lar? Acrescentou: Querida, eu sei. Sei que estou pedindo uma coisa muito difícil para você, mas por favor, ore por mim. Peça ao meu pai que me leve para o lar. Eu perguntei: Mamãe, você tem certeza? Ela respondeu: Oh, sim, minha querida, estou ansiosa para estar com ele e creio que ele está me chamando. Comecei a orar, pedindo simplesmente a nosso Pai misericordioso que libertasse mamãe da dor e lhe concedesse o desejo do seu coração, para que pudesse em breve estar com ele no céu, finalmente em casa. Quando acabei de orar, ela exclamou: O que foi isso? A enfermeira olhou para mim. Ambas olhamos para ela, enquanto mais alto. O que foi que aconteceu comigo? A enfermeira examinou os tubos intravenosos e demais aparelhos e afirmou: Dona Shirley, nada está fora do lugar. Mamãe replicou: Mas eu sei, alguma coisa aconteceu, algo mudou em meu corpo. Enquanto Laurie estava orando, eu senti uma mudança. Em meu coração, creio firmemente que Deus começou a prepará-la para aquela entrada no céu, que se realizou 2 semanas mais tarde. Logo depois que oramos juntas, sua respiração se modificou e alguns dias depois o médico disse a papai que preparasse a família. Ela não sabia se ela iria viver até o dia seguinte. A família toda reuniu-se ao redor do leito de mãe no quarto do hospital. Foi uma despedida inesquecível. Oramos juntos e conversamos à sua volta. Uma semana mais tarde, mamãe passou da morte para a vida. Oh, que esperança preciosa! Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está teu aguilhão?